Fala galera, Theo Hayashi aqui e hoje eu tenho um vídeo importante para fazer que na verdade eu não tenho nem vontade, mas eu sinto um senso de obrigação em fazer. E alguém perguntou, por que você está fazendo isso? E eu falei, porque eu preciso adereçar o elefante branco. Eu, como um líder de uma igreja evangélica, sinto que eu preciso falar sobre algo que, por mais que não tenha a ver com a igreja específica que eu estou liderando, afeta o corpo de Cristo, qual eu sou parte. E se eu tenho dentro de mim alguma aliança com o corpo de Cristo, que eu tenho por sinal, isso obviamente vai me impactar e eu preciso processar a dor de certas coisas que já vem acontecendo no corpo de Cristo, que eu creio que muitas pessoas não estão falando, mas todos estão sabendo. Eu tenho visto o povo confuso, eu tenho visto ovelhas desgarradas, e eu vejo também muito, um ponto de interrogação numa nova geração que está vindo no evangelho. A geração millennial, a geração Z, aqueles de 35 para baixo, até estica um pouco de 40 anos para baixo, o futuro da igreja evangélica do Brasil, com um ponto de interrogação, questionando o que vai ser da igreja evangélica diante de tudo aquilo que nós estamos recebendo na mídia. É isso mesmo, nós estamos recebendo as notícias dos escândalos que estão acontecendo dentro da nossa casa através da mídia. É horrível você escutar aquilo que está de errado dentro da tua família, lá fora, na rua, do teu bairro. Mas é o que está acontecendo, que foi descrito em Hebreus 12. Hebreus 12, versículo 26 e 27, o Senhor fala, eu ainda, mais uma vez, abalarei a terra. O Senhor está abalando a igreja, de forma que permaneça o que não pode ser abalado. Se você está vivendo na sociedade normal, não debaixo de uma rocha ou enfurnado numa caverna, se você tem internet no teu celular, ou você tem um computador, ou conectado, uma televisão conectada, você vai entender do que eu estou falando. Porque isso aqui já está, infelizmente, na grande mídia. Por isso que o que eu estou fazendo aqui não é fofoca. O que eu estou fazendo aqui é simplesmente abordar uma coisa que você já sabe. Nós temos hoje uma crise na igreja evangélica brasileira. Alguns vão argumentar, mas essa crise já existe há muito tempo. Eu entendo. Os escândalos existem e sempre existiram. Mas nos últimos 3 anos a gente tem visto uma frequência muito mais acelerada de escândalos. Isso não é só no Brasil, isso aí também é fora do Brasil. Eu creio que existe um abalar de Deus na igreja mundial. E eu creio que Deus está fazendo algo que talvez nós não entendamos por certo, mas eu creio que é resposta de oração. Às vezes nós precisamos entender que o abalar de Deus não deixa de ser um mover de Deus. Temos clamado por isso e é o que nós temos recebido, infelizmente. Agora alguns perguntam, Theo, por que você está falando sobre isso? Por que você está fazendo esse vídeo? Não precisava, vai cuidar do que é teu aí, vai cuidar da tua vida, da tua igreja, dos seus discípulos e fica de boa. Mas a pergunta é, você já fez a matemática? Porque o que está acontecendo aqui não é algo que só os espirituais vão entender. Só precisa não ser burro. Se você consegue raciocinar e ler números e ler estatística, você já está percebendo que quem vai pegar a bucha dos escândalos das igrejas evangélicas são vocês, pastores de 45 para baixo, 40 anos para baixo, você, geração evangélica da geração millennial, geração Z, os jovens evangélicos. Porque o que está acontecendo com os jovens evangélicos, muitos que estão na geração adiante de nós, não estão falando. Não vou dizer que eles não estão percebendo, mas não está sendo muito promovido e dito. Nós precisamos adereçar o elefante branco na sala. Porque a verdade é que quando esse pessoal que está adiante de nós estiver mais avançado na idade, quem vai estar realmente liderando esse problema e pegando essa bucha somos nós. Por isso que eu estou falando. Porque eu estou simplesmente fazendo um cálculo aqui na minha cabeça. E eu sei que de fato nós estamos sendo postos à prova de acordo com Mateus 7. Versículo 24 a 27, quando Jesus fala sobre aquele que ouve as palavras do Senhor e as pratica, é um homem sábio que construiu sobre a rocha. E quando vem a chuva e quando vem a ventania, aí vem a prova de aonde é que você construiu o teu ministério, a tua família, como é que você construiu a tua vida em Cristo, se foi sobre a rocha, foi sobre a areia. Isso aí é só o teste que mostra a verdade lá embaixo. Infelizmente a gente não consegue ver a verdade lá de cara.
Por isso que as pessoas entram e participam de certos ministérios para depois, uma vez envolvidas emocionalmente, serem feridas. E eu sei que muito tem sido dito sobre o fulano, o ciclano, quem fez isso, quem deixou de fazer aquilo, o que é verdade, o que não é verdade. Mas sabe, eu acho que tem pouco sendo dito sobre as vítimas, sobre as ovelhas desgarradas. Eu tenho recebido mensagens, eu tenho recebido aí pessoas mandando DM pra mim, pessoas que não são nem ligadas ministerialmente a mim, mas somos ligados em comunhão no corpo de Cristo. Pessoas estão perguntando, cara, o que eu faço, cara? Para onde que a gente vai? Eu tô com o povo aqui, o que acontece nessa situação? E por isso que eu tô fazendo esse vídeo, porque eu entendo que nós precisamos adereçar uma crise que faz parte da gente que se considera a igreja de Jesus. Não tem a ver com uma igreja local, um ministério X, um ministério Y. Aquilo que aconteceu lá vai impactar todos nós que nos consideramos a igreja de Cristo. Devido às suas proporções, é mais ou menos como um divórcio. Tá? Pensa numa família, eu sei disso porque eu passei por isso quando eu era criança. Quando uma família tem a tragédia do divórcio, você tem o pai divorciando da mãe, do marido, da esposa, e você tem filhos. Imagina só se a mãe não quer falar sobre o ocorrido do divórcio para preservar a imagem do pai, e o pai não quer falar do ocorrido do divórcio para preservar a imagem da mãe. Pode ter até boas intenções, eu não quero expor, não quero acusar, não quero... Eu entendo isso, e sim, nós não devemos expor, acusar nem julgar. Mas se a gente não processar, se nós não falarmos, o que acontece com as crianças, com os filhos, numa situação de divórcio? Os filhos ficam completamente confusos, eles não sabem processar dor, é o que eu estou vendo agora. Tem muito jovem evangélico que não sabe processar a dor e a responsabilidade dos pais da igreja, dos pastores que são mais maduros ou os pastores que estão fazendo o trabalho sério, de preencherem o vácuo e falar, vamos conversar sobre essa dor, as feridas da igreja, porque eu sei que é difícil pessoas perceberem, mas, ou talvez já percebam, mas não querem assumir, mas a igreja que mais cresce no Brasil se chama a Igreja dos Desigrejados. É um vídeo necessário que nós precisamos fazer para abordar aqui 6 itens. Primeiro, nós precisamos abordar os escândalos da igreja evangélica. Segundo, o resultado desse escândalo numa geração. Terceiro, a raiz desse escândalo. Por que esse escândalo acontece? Porque mais escândalos virão. E finalmente, nós precisamos falar sobre avivamento, que é a solução, a cura dessas feridas e algumas perguntas para refletirmos esse processamento de cura das nossas feridas com a igreja. Então, mas por que você está falando sobre isso? Eu não estou falando sobre isso para pegar hype, para pegar engajamento. Eu não estou falando sobre isso para ficar tumultuando, fazendo controvérsia. Eu não preciso disso. Eu estou fazendo isso por conta de uma incumbência. Um encargo que eu sinto que é do Espírito Santo para uma geração que eu acredito, que eu oro, que eu jejuo por essa geração. E que nós temos trabalhado arduamente os últimos 16 anos fazendo um trabalho para ver um avivamento genuíno no meio de uma geração jovem evangélica. É por isso que eu acho que é importante nós adereçarmos os escândalos. Até porque se nós não falarmos, você que é um pastor sério, você que é um pastor da nova geração, se você não começar a falar, pessoas vão falar por você. E a gente dá voz para os justiceiros da fé. Aqueles caras lá que pastoreia canal de YouTube. Aqueles caras lá que não tem nem ministério, que não tem experiência pastoral de lidar com ovelha ferida, que vai lá e corre, busca as ovelhas perdidas, evangeliza, discipula, insere no contexto de igreja. Esse vácuo da verdade e de direcionamento e apontamento, como é que a gente sai dessa? Porque esse silêncio está ensurdecedor. E o que nos resta então é uma geração jovem, como aqueles filhos do casal que está se divorciando, correrem subindo para seus quartos lá em cima, se escondem lá num canto dos desigrejados e choram suas mágoas. Porque ele não sabe, ele está confuso, tem um bando de gente com ponto de interrogação falando, o que eu faço agora? Eu estou falando dos escândalos, a gente precisa adereçar esse elefante branco na sala. E muitos escândalos aconteceram nesses últimos 3, 4 anos pós-pandemia. Em meio aos líderes evangélicos, no meio das lideranças evangélicas, pouco se falou sobre esses escândalos. Eu não estou falando na mídia, porque a mídia infelizmente está noticiando. É por isso que a gente está fazendo esse vídeo. Porque você está descobrindo isso pela grande mídia. Mas pouco se falou sobre Hillsong nos meios evangélicos, das lideranças evangélicas.
Quando é para trazer Hillsong para o Brasil, reúne todos os pastores, faz um café, fala da visão, faz noite de visão e tudo. Mas agora, na hora de falar sobre os escândalos, os rastros de crimes sexuais, e não é só um fulano lá em Nova York que cometeu isso, é uma cultura. Pouco se falou, todo mundo se esquivando. Ah, mas na hora de expandir para fora da Austrália, vamos expandir. Mas quando chega aqui no Brasil, a gente já fala assim, não, ó, na hora de promover, sim, nós queremos falar a nação brasileira, mas na hora de retratar não vai falar. A mesma coisa com a IHOP. Pouco foi noticiado aqui no Brasil. E pouco foi mencionado até nos círculos que eu tenho, amigos ministeriais. E eu questionei eles, vocês não vão falar nada? Lá nos Estados Unidos, vocês não vão falar nada? Onde fica a credibilidade do mover profético que nós acreditamos, se vocês não falarem nada? E não falam. Porque todo mundo está tentando proteger reputações. Mas ninguém está perguntando, e as ovelhas, cara? Ninguém está perguntando, e o povo que está ferido, está confuso. Eu não estou falando que existe um lado totalmente certo e o outro lado totalmente errado, mas nós precisamos falar. E o que eu temo é que esse mesmo padrão que eu vi fora do Brasil, eu estou vendo dentro do Brasil. Pouco se falou no meio das lideranças evangélicas sobre os escândalos e crimes sexuais da igreja, a casa que tem a sua sede lá em Goiânia, e o fundador que promoveu uma cultura de crimes sexuais com pessoas dentro da sua própria igreja. Gente, eu estou falando de algo que você não está escutando de mim, você abriu o jornal, você já leu, você sabe disso. O povo sabe. O que você tem? Uma situação onde o povo sabe, só que os líderes não falam. Você está sabendo da sujeira da igreja através da imprensa, não através de líderes que estão falando, pessoal, nós somos falhos, nós precisamos lidar com os nossos problemas, nós precisamos nos arrepender, vamos lidar com os nossos pecados. A gente não está escutando isso. E eu temo que a mesma coisa vai acontecer com esses escândalos do Bola de Neve. E eu sei que existem diversas histórias e diversas intenções nas delações. Eu não estou questionando as intenções das delações. Eu nem concordo com todas as intenções das delações. Tem coisas que são genuínas, tem outras que são legítimas, outras que têm outras segundas intenções. Eu não vou entrar no mérito da questão. Mas o que eu vou entrar no mérito da questão é, não é certo você descobrir sobre escândalos de igrejas evangélicas pelo Estadão, pelo UOL, pela Folha, pelo G1, e não escutar das lideranças evangélicas um direcionamento. Porque eu estou recebendo mensagem, DM, estou recebendo aqui ligações de pessoas falando, o que eu faço agora? O que era certo? O que era errado? Você acha que o jovem comum evangélico consegue fazer a distinção? Ele consegue discernir a fralda suja do bebê? Não, ele joga tudo. E é importante que quando nós falamos sobre escândalos, nós venhamos ter em mente três coisas. Tem coisas que são antibíblicas. Tem escândalos que ferem a conduta bíblica. Agora, tem outro patamar de escândalo. Tem escândalos que ferem o patamar da ética, são antiéticos. E finalmente, o pior, são escândalos que são contra a lei da sociedade. E quando você começa a chegar nesse ponto aqui de contra a lei, não só antibíblico, não só antiético, mas contra a lei da sociedade, é natural que a mídia vai começar a jogar tudo lá. Porque eles estão loucos para pegar alguma coisa contra a igreja evangélica. Porque o sistema do mundo é contra o sistema de Deus. Então o intuito de falar aqui não é fofoca, não é maledicência. É simplesmente adereçar algo porque existe uma ausência na voz de alguns pastores. E eu falei, eu não quero. Cara, tem muito pastor do bem, tem muito pastor de verdade, tem homens da palavra, tem líderes apostólicos que são servos da igreja, não estão fazendo isso para os seus próprios ganhos. E no nosso vácuo de falar, de omitir uma direção, uma opinião, nós estamos dando espaço para os justiceiros da fé. Por isso que eu estou fazendo esse vídeo. Então agora que nós já matamos aqui essa pauta dos escândalos, deixa eu explicar um pouquinho mais. Eu quero falar agora sobre os resultados dos escândalos. Porque eu estava de boa no meu canto, orando. Obviamente, de boa não, mas meu coração estava sentindo. E eu estava aqui falando assim, cara, eu vou cuidar do meu, quem está de pé cuide para que não caia, venha ter um espírito de vigilância. Eu estou orando aqui no meu canto, até essa semana chegar para mim uma publicação de uma pesquisa da CEPAL junto com a Aliança Evangélica. E essa pesquisa diz respeito à cidade de São Paulo. E eu creio que se está acontecendo em São Paulo, deve estar acontecendo em diversas cidades do grande Brasil. Tá? Então por isso que eu estou falando isso, porque aquilo lá me assustou.
Você sabia que na cidade de São Paulo, de todos os evangélicos que existem na cidade de São Paulo, 14% dos evangélicos são desigrejados? O que eles estão dizendo? 14 de 20 evangélicos, 3 estão falando assim: eu não acredito na igreja evangélica. Eu acredito no evangelho de Jesus, mas eu não acredito na igreja evangélica de Jesus. Eu não acredito nisso. O que significa isso? Nós acreditamos no evangelho de Jesus, mas nós não acreditamos na igreja evangélica de Jesus. E maioria é por conta de feridas de igreja, maioria são por conta de escândalos, maioria são pessoas que foram machucadas, estão confusas e não sabem e não querem confiar novamente na igreja porque foi o lugar aonde eles foram traídos ou foi o lugar onde eles receberam uma ferida. Então, para pensar nesse resultado, como é que você olha essa estatística e não faz o cálculo para frente? É só você esticar isso. Com esses escândalos mais recentes, que eu acabei de mencionar, vai só aumentar. Vão aumentar aí o índice de pessoas que vão sair de igrejas para se tornarem desigrejados. E isso porque eu nem mencionei os evangélicos. Esse dado que eu estou falando aqui da CEPAL e da Aliança Evangélica é só de desigrejados. Não contempla evangélicos. Então quando eu estou falando aqui de resultados desses escândalos, eu estou vendo aqui 4 possibilidades. 4 possibilidades. Para pensar nisso aí, a primeira possibilidade do resultado de escândalo é que a pessoa se torna evangélica. Ou ele se torna um evangélico. O que é isso? É a pessoa que se apostata da fé. É a pessoa, como Paulo descreve para Timóteo, lá em 1 Timóteo 1, ele fala para o seu filho na fé, Timóteo, ele fala assim, ó, Timóteo, você que está cuidando da igreja de Éfeso, ele está falando assim, ele descreve a respeito de alguns homens lá. E ele diz que esses homens tiveram um naufrágio da fé. Esse que é o termo, naufrágio da fé. O que é o naufrágio da fé? É apostasia. É a pessoa que fala assim, eu abandono essa crença. Ele menciona Alexandre e Himeneu. Ele fala assim, eu os entreguei a Satanás. Ele fala assim, cara, acabou. Esse povo, sim que eu vou entregá-los porque eles naufragaram a fé. Eles se afastaram, se apostataram. A pessoa às vezes é tão machucada, ou a pessoa talvez não sabe lidar com a machucadura, não tem habilidade de liberar perdão, seja qual for a razão, mas muitos apostatam da fé. Então esse é o primeiro resultado de 4 dos escândalos. É duro isso. Agora, se a pessoa não apostatou da fé, que já é um lucro isso aí. Pô, o cara não é um evangélico. Ele continua evangélico. Ele continua crendo no evangelho. Mas daí você tem o risco da segunda opção. A pessoa se torna desigrejado. Essa é a segunda possibilidade como resultado de um escândalo. O que significa isso? Ela continua crendo no evangelho, só que ela não crê mais na igreja evangélica de Jesus. Então ela fala assim, eu vou decidir viver a minha vida cristã à parte da igreja, porque eu não acredito mais no sistema. Aí você fala assim, cara, deixa eu te explicar que a igreja não é um sistema. E se infelizmente você esteve num sistema, aquele sistema não representa a igreja verdadeira. Mas a pessoa está tão ferida, eu escuto. Cara, eu continuo acreditando em Jesus, eu continuo lendo minha Bíblia, de vez em quando eu vou lá no YouTube, pego uma mensagem, mas cara, a pessoa fala assim, eu não quero mais ter vida de igreja, chega pra mim. E eu fico olhando para isso, eu fico assim com o coração partido, porque eu vejo, se você está considerando isso, por favor, não considere isso. Porque você está indo num caminho que é a fase antes de se tornar um evangélico. A pessoa que está desigrejada, ela já está rumo a se tornar um apóstata. Porque a pessoa é maléfica? Não, talvez não, mas pensa nisso, por que você vai para a igreja? A igreja, ela existe para te ajudar a manter a fé. Porque vou só mencionar algumas coisas. Na igreja você vai ter koinonia, você vai ter comunhão, você precisa saber conviver em comunidade. Na igreja você vai receber a palavra confronta, a palavra é a voz profética, é o dedo de Natã na cara de Davi. Você precisa, eu preciso, todos nós precisamos escutar a palavra. Número 3, na igreja você toma parte da mesa do Senhor. A ceia é um memorial, nos faz manter fiéis e firmes na nossa fé em Cristo até que Ele volte. Para pensar nisso, na igreja você tem pessoas ao teu lado que vão testar a tua santidade. Pessoas que você vai precisar liberar perdão, que você vai ter que ter compreensão. E isso é importante porque isso te santifica. Esse é o processo da igreja na vida do crente. Agora, o cara que é um evangélico, ele vai ficar à mercê
de si mesmo. Ele vai ficar à mercê da sua própria interpretação das escrituras, ele vai ficar à mercê da sua própria opinião, sendo ela a verdade bíblica. Como é que é uma pessoa que é um desigrejado? Ele é um cara que está no meio de uma selva, sem sinal de GPS ou sinal de internet e sem bússola. Como é que o cara sai de lá? Ele fica à mercê de suas próprias opiniões, dos seus achismos. Então, primeiro resultado do escândalo é apostasia, ex-evangélico. Segundo, desigrejado. Vamos supor, o cara fala assim, cara, eu não vou abrir mão da minha fé no evangelho, não abro mão da minha crença na igreja de Cristo, mas daí, terceira opção, a pessoa se torna um mero frequentador de culto. O cara fala assim, cara, beleza, eu acredito no evangelho, acredito na igreja, mas eu não vou me envolver como eu me envolvi antes. Eu continuo crendo na fé cristã. Mas ele fala assim, eu não vou pular de corpo e alma na vida da igreja como eu tinha feito lá atrás, quando eu tinha, sei lá, eu era universitário e eu era só o namorado da minha esposa, mas agora a gente é casado, a gente tem filhos, cara, o risco é grande demais, então eu preciso hoje começar a pensar, lá na frente é melhor eu jogar na retranca, então eu vou ficar aqui guardando e preservando o resultado. O que é isso? Ele tem medo de ser pego no sistema. Daqui a pouco o sistema te suga, é melhor ficar aqui no rasinho, vou ficar aqui na piscina rasa, aonde dá pezinho. Ele começa então a viver uma vida que ele chega no culto, vai lá, leva o seu filho de 4, 5 anos, vai lá pro ministério infantil, vai lá, entra lá no culto dos adultos lá, senta lá no fundo, escuta a palavra, levanta, vai embora. Ó, te vejo domingo que vem só, mas não vou me envolver. Não quero liderar, não quero servir, não quero ser discipulado, não quero, sabe, crer na expansão do evangelho. Eu tô aqui, cada macaco no seu galho. É essa a postura. Agora, tem uma quarta opção também. Infelizmente, isso aqui é algo que eu tenho visto bastante. Que é o quê? A pessoa fala assim, eu creio na fé evangélica, eu creio na igreja evangélica ou na igreja de Jesus Cristo. Número 3. Eu continuo frequentando a igreja e vou viver vida de igreja assim como eu vivia, vou dar mais uma chance, eu vou tentar novamente, é um recomeço, mas ele vai se tornar um ministro com a síndrome do impostor. O que é isso? É quando a pessoa internamente ela fica ansiosa, ela faz uma autossabotagem. Ela fala assim, não, eu vou estar lá, mas eu sei que o Senhor está abrindo portas para mim, eu sei que o Senhor está me dando habilidade de frutificar, e eu sei que eu estou crescendo na minha liderança, mas lá no fundo ela tem medo de ser usada por Deus de uma maneira muito grande. Ela fala assim, ela começa, no inconsciente, auto-sabotar. Ela tem medo de ter a influência, sabe, crescente, porque no fundo ela pensa, eu posso ser o próximo opressor. Eu posso ser a próxima pedra de tropeço. Eu posso repetir o erro que eu já sofri de uma outra pessoa e do meu ex-líder. Então eu prefiro ficar aqui na minha, vamos de leve. Isso aí resulta em algumas coisas. Número 1, um receio de discipular. Ele tem receio de confrontar, de falar, ó, a Bíblia fala isso, cara. Ó, isso aqui é pecado, porque a Bíblia indica isso. Então, quer dizer, a pessoa, ela vai, só que ela vem recuando o braço, recuando a perna. Ela não tá indo com tudo na dividida. E você começa a pensar, cara, qual que é o resultado disso a longo prazo? A pessoa, no fundo, tem um pavor de púlpito. Você vai ver uma geração que não vai mais almejar ser pastor. Gente, eu sou neto de pastor, filho de pastor. Cara, minha família inteira tá no ministério. Eu fico pensando, cara, tirando o tempo que eu estava infelizmente longe dos caminhos do Senhor, todo momento que eu estive nos caminhos do Senhor, eu sempre almejei o púlpito. Porque eu fui ensinado dentro de casa que é algo honroso e nobre de se almejar. E eu olho para a nova geração, eu falei, os caras estão fugindo de púlpito. Os caras têm pavor de púlpito. Por que é isso? Cara, faz a matemática. Você tem gente que não está discipulando, porque tem medo de ser rotulado como um opressor ou um abusador espiritual. Você tem gente que não almeja púlpito, isso os que estão dentro da igreja. Faz a matemática, o que acontece décadas lá para frente? Você tem hoje ministros castrados que vão gerar uma igreja inefetiva. É uma igreja neutra. É uma igreja sem sabor, é uma igreja que não é sal, que não é luz, é uma igreja que está lá, mas e daí que está lá? Não faz diferença nenhuma.
E por isso que eu estou olhando aqui os resultados dos escândalos, eu estou falando assim, nós precisamos fazer alguma coisa acerca dessa situação. E por isso que eu falo para você, jovem, que foi ferido, que foi machucado, eu quero falar para você, olha, seguinte, eu não sei o que aconteceu na tua vida, o que aconteceu na tua igreja, só que você precisa liberar perdão. Você precisa continuar firme na fé. Você não pode se tornar um evangélico. Você não pode se tornar um desigrejado. Você precisa acreditar e dar mais uma chance. Porque você não pode ficar vivendo a tua vida pautada por medo. E eu sei que é tão simples eu falar e não está na tua pele, mas é importante que a gente fale sobre isso. A gente precisa processar isso. Nós precisamos processar o futuro da igreja evangélica no Brasil. Será que nós estamos vendo uma nova geração que almeja o ministério, o púlpito, o pastorado, com intenções puras, genuínas, algo motivado pelo Espírito Santo? Ou as feridas agora entraram e deturparam até um desejo que você tinha antes que era tão puro? Esses aí são os resultados dos escândalos, esses 4 aí. Agora, vamos falar, por que os escândalos acontecem? Você pode falar assim, então, seria tão fácil se a igreja não tivesse escândalos, eu estaria aqui servindo a Deus, eu estaria envolvido na igreja, eu almejaria o ministério, eu continuaria firme na minha fé. Mas, gente, os escândalos, a palavra de Deus fala, é mistério que os escândalos aconteçam. E os escândalos acontecem desde que a igreja é igreja. Por quê? Número 1, porque nós vivemos num mundo falido. O pecado entrou no mundo e certas dificuldades que nós temos no mundo é resultado não de um pecado específico, é resultado de um mundo que está machucado pelo pecado. Desde lá de trás no Jardim do Éden, Gênesis 2. É por conta de Gênesis 2 que nós temos enchentes, é por conta de Gênesis 2 que nós temos guerras, é por conta de Gênesis 2 que nós temos aí tragédias naturais, é por conta de pecado no mundo que nós temos enfermidades, perseguições à igreja, nós temos distúrbios psicológicos. Por conta do quê? Um pecado específico? É por isso que você está enfermo, por causa de um pecado? Não! É por conta do pecado que fez esse mundo se tornar um ecossistema falido. Gente, é aqui que nós estamos. Essa é a nossa realidade e por isso é possível sim que os escândalos voltem a acontecer, porque nós estamos nesse lugar. E por isso que o mundo está sob o poder do maligno, mas também o mundo está gemendo, de acordo com Romanos 8, e o mundo está em grande expectativa, manifestação dos filhos de Deus. O que acontece quando os filhos de Deus estão feridos também? Bom, a verdade é que o diabo, segunda razão pelos escândalos, primeiro é porque nós vivemos no mundo falido, segundo, porque o diabo odeia a igreja. Entenda isso. Pessoal, eu sei que a gente está olhando para o erro do fulano, do ciclano, o pecado absurdo, o crime absurdo do Deltrano, mas entenda que por trás de tudo isso, existe uma guerra espiritual. No mundo espiritual, existe uma batalha sendo travado. E eu sei que é difícil você desassociar o escândalo físico da influência espiritual, mas é real. A palavra de Deus fala lá em 1 Pedro capítulo 5, versículo 8, que o diabo é como um leão que ruge e rodeia, procurando a quem possa tragar. Eu e você estamos suscetíveis a isso constantemente. Por isso que nós precisamos vigiar, fechar as brechas. Nós estamos suscetíveis a isso porque o diabo está rondando, vendo aonde que existe uma maneira de eu entrar e tragar a igreja. Ele odeia a igreja. Segundo Coríntios 11:3, o apóstolo Paulo ele tem uma preocupação que ele expressa lá. Ele fala assim, eu tenho a preocupação que a serpente, o inimigo, o diabo, irá enganar e desviar a igreja, assim como ele fez com Eva. O diabo está tentando pegar a igreja. Então é por isso que os escândalos acontecem. Qual é a raiz dos escândalos? Nós vivemos num mundo falido, nós temos um inimigo, o diabo, que odeia a igreja. E número 3, pessoas como eu, como você, nós somos falhos, nós somos fracos e nós pecamos. Pessoas que estão na igreja, o teu líder é falho, ele não está isento de pecar. O membro da igreja é falho, ele ou ela não está isenta de pecado. Todos nós temos limitações e nem sempre os nossos líderes irão suprir essa expectativa irrealista que você tem de ser um líder perfeito. Eu sinto muito dizer isso, só que é bem provável, se você puser a tua confiança em homens, você vai ser frustrado novamente.
Mas não quer dizer que você não deva congregar numa igreja e nem se submeter a uma liderança. Tem a ver com o teu estado de coração, tua postura de coração. Pessoas são falhas e por isso elas pecam. Eu peco, você peca. Tiago 4, versículo 1 fala: de onde vêm as discussões? De onde vêm as contendas, as brigas em seu meio? Acaso não procedem dos prazeres que guerreiam dentro de você? Eu tenho uma guerra aqui dentro de mim. Sim, eu sou tentado, sim, eu peco, mas sabe, é isso que a gente precisa entender, que nós somos falhos. Nós somos falhos e por isso existe a raiz dos escândalos. Agora, falamos aqui sobre a raiz dos escândalos. Chegamos então à conclusão. Qual que é essa conclusão? Que a igreja precisa desesperadamente de um avivamento. É isso mesmo. Nós precisamos de um avivamento. Segundo Crônicas 7,14 diz: se o meu povo, que se chama pelo meu nome, se humilhar, orar, me buscar, se converter dos seus maus caminhos, então, condicional, então eu ouvirei dos céus e sararei a terra. Ele vai sarar a nossa terra, a terra que ele criou, o Criador. Ele está olhando e falou assim: a terra precisa ser sarada. O que significa isso? Que a terra está enferma. E se a terra está enferma, Deus, o Criador da terra, olhando sua criação doente, ele não está cobrando dos políticos, dos bilionários, dos acadêmicos. Ele está perguntando: cadê meu povo? Cadê a igreja? Se o meu povo que se chama pelo meu nome. Ele fala: você que se considera igreja, que se considera um evangélico ou um crente em Jesus. Ele está falando assim: olha, vai começar com você. Eis-nos aqui. Porque infelizmente, se alguma coisa vier para realmente transformar o Brasil, vai ter que começar a partir da igreja brasileira, porque é um princípio dele. A palavra já deixa claro: o juízo começa na casa de Deus, 1 Pedro. E a gente vê isso como um padrão. Quando a gente fala sobre avivamento, nós estamos falando de duas coisas. O avivamento nada mais é do que um alinhamento mais aceleração. Isso igual avivamento. Agora, todo mundo quer ter aceleração, mas para nós termos aceleração, primeiramente ele traz o quê? Um alinhamento. Alinhamento ao quê? Não é o meu prumo, não é o teu prumo, é o prumo do Espírito Santo. Ele está alinhando a igreja de acordo com o prumo do Espírito Santo para depois ele acelerar a igreja. Essa combinação de alinhamento mais aceleração é igual a avivamento. O exemplo disso você tem na história da igreja. Um dos avivamentos mais influentes que aconteceu em 1904, que foi o precursor do movimento pentecostal, o avivamento do país de Gales. Como que começa o avivamento do país de Gales? Começa através desse homem, Evan Roberts, quando ele lidera uma confissão pública de pecado. Pega 3 anos para frente, 1907, em Pyongyang, na Coreia. Muitos escutam sobre as mega igrejas da Coreia, mas na verdade houve avivamento lá há mais de um século. Lá no início do século XX, 1907, em Pyongyang, missionários ocidentais começaram uma vigília, uma reunião de oração. Essa reunião de oração se tornou então uma reunião ininterrupta por um mês, até chegar um presbítero que levanta e confessa pecado publicamente. Depois que ele confessa o pecado publicamente, começa um movimento de confissões públicas de pecado, arrependimento. Não é isso que o apóstolo Paulo fala em Atos 3, depois da crucificação de Cristo, depois da ressurreição, da ascensão de Cristo? Ele olha para os seus conterrâneos e fala assim: arrependam-se, para que venham tempos de refrigério sobre vocês. Nós precisamos de tempos de refrigério na igreja, mas antes de nós termos tempos de refrigério da parte do Senhor, nós precisamos nos arrepender e nos voltar a Deus. A gente cita Joel capítulo 2, o exército de Joel capítulo 2. Em Joel 2, versículo 12 fala: agora porém, declara o Senhor, voltem-se para mim. Conversão, arrependimento. Ele fala assim, voltem-se para mim de todo o coração, com jejum, com lamento, com pranto. E ele fala assim: se você fizer isso, olha a condição. A condição é isso, é voltar-se a Deus com luto, com lágrimas. Versículo 28. E depois disso, Joel 2, 28. Depois disso,
Condição, novamente, eu derramarei do meu espírito sobre todos os povos. Os seus filhos e suas filhas profetizarão. Os seus velhos terão sonhos. Os seus jovens terão visões. Então, nós precisamos desesperadamente de um avivamento. Precisamos clamar. O Senhor está trazendo esse alinhamento para depois trazer aceleração, porque só um avivamento que vai resolver, ou pelo menos nos dar um tempo de refrigério nessa situação, nessa crise que nós estamos tendo. Agora, número 5 aqui. Como é que você vai ser curado então? Você vai falando assim, Theo, tudo bem, eu entendo, eu sei dos escândalos, eu fui vítima dos escândalos, eu entendo as 4 opções ou 4 possibilidades, não são boas possibilidades, eu entendo de onde veio os escândalos, eu sei que a solução é um avivamento, mas e as minhas feridas? E as minhas feridas? Como é que eu vou ser curado? Porque eu sei que, cara, você tá passando por dor, a pessoa às vezes, não é todo mundo que vai ter a clareza, o discernimento, a maturidade espiritual para discernir, sabe, o que era bom do que era ruim, porque é impossível você falar para mim também que você ficou 10 anos naquele ministério, 11 anos, 5 anos, 2 anos e nada de bom Deus fez. Lógico que fez. Nem se fosse só pela misericórdia de Deus na tua vida ele fez alguma coisa, porque senão você não ficaria lá. Mas você tem que discernir aquilo que Deus fez, daquilo que é do homem, e eu sei que na nossa cabeça fica uma confusão, você fica pensando, cara, mas agora eu nem sei o que era o evangelho, o que era a cultura tóxica na qual eu estava, o que de fato é a fé cristã, o que era falha de caráter ou falha moral do meu líder, você fica nessa confusão, eu entendo isso. É difícil você conseguir discernir uma cultura tóxica do que realmente é a verdade bíblica. E certamente, apesar das suas feridas serem legítimas, alguma coisa boa e algo misericordioso o Senhor também te deu de bênção naquele lugar. Mas, sabe, a tendência é, quando você fica ferido, você joga tudo no mesmo balaio e descarta. Chega. E assim que acontece, ceticismo, liberalismo, universalismo começam a entrar numa geração. E aquele momento que você fala assim, eu vou ser um desigrejado, sem perceber você começa a se tornar um evangélico. E infelizmente isso aí está só aumentando no meio da nossa geração Z e geração millennial. Por isso que é importante nós falarmos. Ache uma pessoa mais sábia, ache uma pessoa mais madura e fale sobre isso. Porque isso vai ajudar teu processo de cura. Esse storytelling vai se tornar então algo que vai ser uma terapia para você. Então, mas o que seria isso? Você tem que processar os eventos para discernir os fatos dos sentimentos. E quando você começa a narrar a tua experiência e falar sobre isso, às vezes você fala, eu vou postar nas redes sociais. Não, acha uma pessoa madura. Você vai ficar postando nas redes sociais tuas feridas, nego ferido, sabe, vai ser atraído pela tua ferida. E aí ele vai regurgitar mais pus em cima da tua ferida. Acha uma pessoa que é sábia, que é bíblica, acha uma pessoa madura, e você se abra para essa pessoa, porque quando você fizer isso, você vai começar também a discernir certas coisas no teu coração. A tua autoconsciência aumenta. Você vai ficar mais conectado com o seu eu verdadeiro, com aquilo que você está realmente sentindo versus aquilo que aconteceu, porque nem sempre o que você está sentindo é o fato. E é importante você ter esse momento de falar para processar a ferida e ter cura. E saber que ao processar, você vai começar a enxergar a mão de Deus. Você vai começar a enxergar que você não estava sozinho. Você não está sozinho. E por isso, eu quero trazer aqui 4 pontos. Eu estava lendo 2 Samuel, capítulo 3. Um escândalo que aconteceu no reinado de Davi. Eu não sei se você sabe desse escândalo. Mas 2 generais que Davi tinha, 2 homens de confiança, 2 homens que representavam o seu reinado. Um assassina o outro. Você tem Joabe assassinando Abner. 2 Samuel capítulo 3. Como é que Davi lida com esse escândalo perante a nação de Israel? Primeira coisa que você tem que fazer para ser curado, 4 pontos. Primeiro ponto, você precisa falar a verdade. Você tem que ter um compromisso com a verdade. 2 Samuel 3, versículo 28. Davi diz, eu e o meu reino perante o Senhor somos para sempre inocentes do sangue de Abner. Versículo 29. Cai a responsabilidade pela morte dele sobre a cabeça de Joabe e toda a sua família. Forte isso. Mas sabe o que Davi está fazendo aqui? Ele está fazendo 2 coisas. Ele falou assim, ó, o povo precisa saber a verdade. E deixa eu dizer uma coisa. Você não vai ter cura se você não tiver um compromisso com a verdade.
Até porque se for olhar lá em Efésios 6, o texto que conta sobre e nos fala, nos ensina sobre a armadura de Deus, os primeiros dois itens da armadura de Deus, quais são? Cingir os lombos com a verdade e a couraça da justiça. Você tem que ter um compromisso com a verdade e justiça para você ter cura. Você não vai chegar na cura evitando a verdade. Eu sei que o teu líder possa ter te ferido, eu sei que talvez o escândalo da igreja venha ter te ferido, mas também é importante encarar a verdade. Fazer uma sondagem. Aonde está aqui a minha responsabilidade também? As primeiras duas coisas que a gente vê na armadura de Deus é o compromisso com a verdade e com a justiça. E daí Davi faz duas coisas. Ele fala, primeiro, o assassinato de Abner não tem nada a ver comigo. Ele fala a verdade. Ó, o que é meu e o que não é meu. Então a gente tem que discernir isso. Qual que é a minha responsabilidade? Qual que não é a minha responsabilidade? Aonde está a minha infração? Aonde não está a minha infração? E daí ele continua dizendo, o assassinato de Abner tem a ver com Joabe, porque ele tem um compromisso com a verdade. Não é porque ele tem acusação no coração, não, ele tem um compromisso com a verdade. E Joabe tinha uma questão pessoal contra Abner, porque Abner tinha matado o seu irmão, o irmão de Joabe. Então Joabe, ele toma nas suas próprias mãos a vingança. Então ele faz algo e Davi fala, vamos deixar bem claro aqui. A verdade tem nada a ver comigo. Eu tinha liberado Abner em paz. A segunda coisa que Davi faz ele aceita o luto. Você precisa aceitar o luto. A palavra diz que o rei chorou em alta voz junto ao túmulo de Abner, como também todo o povo. Sim, tenha um compromisso com a verdade, mas sim abrace o teu processo de luto. É importante, porque sim, falar a verdade importa, mas tem algo sobre compaixão. Tem algo sobre coração contrito que traz a cura. Permita o luto a trazer então essa cura para o teu coração que está machucado. Você vai começar a ter a compaixão de Cristo. Você vai começar a ter então esse algo que não tem a ver só com fatos, mas tem a ver com a atitude de Cristo no teu coração. E todo mundo começou então a ver o nível de profundidade de luto que Davi. Ele rasga suas vestes, ele veste pano, saco. E ali então aquilo começa a trazer cura à nação de Israel. Essa é a segunda coisa que você tem que fazer. Primeiro, então, você precisa falar a verdade. Segundo, aceitar o luto. Terceiro, você precisa estudar a tua história. A minha história, Theo, é a tua história. Você faz parte da igreja. Você precisa estudar a igreja de Jesus Cristo. A história da igreja de Jesus Cristo. Leia o Novo Testamento. A história da igreja neotestamentária. Será que existe no Novo Testamento uma epístola que os apóstolos escreveram que não responde a um escândalo ou uma crise na igreja? Filipenses, Gálatas, você vai lá, Efésios, Colossenses, as epístolas de Paulo, as epístolas de Pedro estão adereçando escândalos e crises na igreja. E mesmo assim, isso nunca parou a igreja. Veja lá o Antigo Testamento. Quão teimoso foi e rebelde foi o povo de Deus. E mesmo assim Deus continuou sendo fiel. E mesmo assim Deus continuou sendo misericordioso e permaneceu bondoso. Então, não pense que a igreja está fadada à falência por conta dos escândalos de 2021, 2022, 2023. Não, isso é ignorância. É só você ler história. E sim, escândalos aconteceram, acontecem, vão acontecer, mas isso não vai para a igreja, porque Jesus é o cabeça da igreja. Porém, enquanto nós estamos aqui nessa terra, homens falhos como eu e como você estamos participando da vida de igreja. Então o que você tem que fazer? Número 4, você precisa olhar para Deus e você não pode recuar, você precisa continuar. Por isso, eu sei que talvez você está passando por uma situação que você está questionando. E agora, o que eu vou fazer? Eu continuo na igreja, procuro uma outra igreja. Seja o que for você for fazer, deixa eu falar uma coisa. Se você está numa igreja que é tóxica, sai dessa igreja e procure uma igreja que prega a palavra de Deus, mas não retroceda. Porque normalmente a tendência das pessoas é, calma, vou dar um tempo de tudo. Vou dar um tempo de tudo, vou dar um tempo. Eu tenho que entender aqui o que está acontecendo. E normalmente o que acontece é você perde o embalo. E você esfria. E quando você perde o embalo, é difícil. Você pensa, eu preciso de uns 2, 3 anos longe da igreja e depois eu volto. Você vai ter uma dificuldade em voltar. Entra numa outra igreja, acha uma igreja saudável, comece a servir lá dentro e no processo Deus vai começar a trazer cura. Talvez você fale assim, Theo, mas eu estou muito ferido para servir. Então participe.
Mas não fique desconectado. Talvez você precise de um tempo antes de servir, antes de liderar qualquer coisa, eu entendo isso. Mas não fique desconectado, porque no processo que você está conectado ao corpo, você vai ter saúde. Se eu cortar o meu dedo aqui, o meu dedo ficar decepado, esse dedo fora de conexão do corpo vai gangrenar e vai morrer. Você precisa estar conectado ao corpo, porque ao estar conectado ao corpo, as veias, o sistema sanguíneo vão estar levando sangue, o sangue de Jesus correndo pelo corpo de Jesus, trazendo cura ao teu coração ferido. Você não pode ficar longe da igreja, você precisa continuar avançando. E a minha preocupação é que a gente está vendo aqui um silêncio ensurdecedor de pastores sinceros, pastores que de fato estão lá no meio das ovelhas, pastores que são legítimos, comunicadores da palavra e pregam o evangelho, a Bíblia. A gente não pode fazer isso, porque se nós não fizermos algo, daqui a pouco nós vamos ver um vácuo sendo preenchidos pelos justiceiros da fé na internet, que daqui a alguns anos vão começar a vender curso. Como é que você vai ser curado pelos traumas da igreja? Vão fazer dinheiro em cima disso. Então, por favor, não se desconecte da igreja. Eu finalizo aqui com algumas perguntas para nós então refletirmos. Pergunta número 1. Será que o trauma se tornou agora o teu motivador? Para pensar nisso. Medita. Pega o teu tempo com o Senhor, anota essas perguntas e deixa o Espírito Santo ministrar o teu coração. Será que o trauma se tornou o teu motivador? Será que agora o medo é o que pauta as suas decisões? Pergunte isso. Será que as feridas agora é o que vai me guiar? Pergunta. Ah, Theo, mas eu tenho traumas, eu tenho medo, eu tenho feridas, eu sei. Mas você não pode permitir com que elas venham pautar suas decisões e o seu futuro. O perfeito amor elimina todo medo. Número 2. Será que você vai reduzir os sonhos de Deus na tua vida para acomodar os seus medos? Por mais legítimos que os seus medos são. Será que os seus medos vão ditar como você sonha, o quão longe você sonha? Porque eu creio que, infelizmente, muitas pessoas reduzem os seus sonhos para acomodarem os seus medos. E alguns fazem isso porque quando ficam sozinhas em casa, aquilo lá é ensurdecedor, aquilo lá é agonizante, aquela dor. E quando você fica sozinho no teu canto, parece que aquele negócio, esse trauma berca dentro de você. Então se mantém ocupado, e vida social, e tudo isso, estudos. Tudo bem, mas você vai ter que encarar isso um dia. Número 3, terceira pergunta. O quanto que os escândalos têm nos feito olhar para dentro de nós mesmos? Porque eu sei que, nesse momento, a gente está tão focado no que o fulano fez, ciclano deixou de fazer, o que aconteceu lá, o pecado do Deltrano, mas será que ao focarmos tanto naquilo que os líderes caídos fizeram ou deixaram de fazer, no nosso inconsciente, porque às vezes não é no consciente, às vezes é no inconsciente, a gente fica aliviado porque isso nos poupa de ter que encarar a raiz do pecado em nosso coração. A raiz do pecado, como Paulo descreve, a concupiscência dos olhos, a concupiscência da carne, a vaidade, a soberba da vida. Como nós falamos, né, o meu pastor sempre falava assim para mim: tome cuidado com poder, dinheiro e sexo. O que é isso? Cara, a concupiscência dos olhos, aquilo que é do mundo material, que o dinheiro te dá acesso. Concupiscência da carne, aquilo que é um impulso sexual que qualquer ser humano tem. Aquilo que é a soberba da vida, que é o status de poder, que você se sente superior a outro. Sabe, será que a gente está olhando nesse processo todo? A gente está fazendo essa introspecção de olhar para dentro do nosso próprio coração e ver a raiz do pecado em nós. E eu finalizo com isso, a quarta pergunta. Quando? Me fala uma coisa. Quando que os escândalos pararam a igreja de Jesus Cristo? Nunca. Nunca pararam a igreja. E não vai ser agora que vai parar. Vai continuar avançando, mas nós precisamos lidar com isso sim. E você que é pastor jovem, da minha geração, nossa geração, nós precisamos falar. Nós precisamos falar, nós precisamos começar a trazer direção. Nós não podemos permitir com que esse elefante branco fique no meio da nossa sala. Nós precisamos, porque as ovelhas estão desgarradas, e eu quero encarecidamente falar para você também, ovelha, não deixe com que essa ferida te afaste da igreja, do corpo de Cristo e muito menos da fé em Jesus Cristo.
Então pega esse vídeo, assiste de novo, processa esse vídeo, anota. O Espírito Santo vai falar mais com você. Você tem que pegar isso aqui e passa para os teus amigos, porque nós estamos fazendo essa reflexão justamente para processar e permitir com que Deus venha trazer cura ao nosso coração. Deus te abençoe.